Oi, gente, boa noite. Vamos conversar nossa live hoje falando sobre adoção. Eu estou muito feliz de poder falar sobre isso. Eu acabei de ler o livro da autora, aguardar aqui ela entrar. E estou mesmo muito emocionada de poder falar sobre isso, porque eu jamais havia pensado na complexidade que é você adotar um filho, né? Na verdade, você pensa, só que sempre você é cheio de preconceitos. Então, eu vou chamar a Edith aqui para a gente poder conversar. Na leitura do livro, eu me emocionei muito mesmo, várias vezes. E vamos conversar um pouco. Oi, Edith! E isso Muito tá obrigado joia. aí pela sua disponibilidade, por ter aceitado fazer parte hoje dessa conversa, tá? Estou muito feliz mesmo. E li o livro, né? Me emocionei. Acabei de te mandar uma mensagem falando assim que eu me emocionei muitas vezes, de verdade. E eu acho que é uma oportunidade única mesmo da gente poder falar sobre o assunto. Única não, né? Eu espero que não seja única, na verdade. Espero que seja o início de vários bate-papos sobre esse assunto. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço muito aos amigos que fizeram que o nosso encontro assim pudesse acontecer. E conte comigo para poder divulgar o máximo possível, não só o seu trabalho, mas tudo relacionado a esse assunto, porque realmente eu anotei tanta coisa. Tá bem aqui, ó. Tanta Olha coisa que que eu anotei para lindo. conversar, que eu não sei se vai dar tempo da gente conversar esse tanto de coisa que eu anotei. Mas, então, assim, eu queria que você se apresentasse, né? Que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua história e por que é tão importante falar de adoção. Bom, eu sou Edith, pastora, é, atualmente também psicanalista, mãe de 5 filhos, né? 3 adotados, 2 biológicos. A gente adotou essas crianças há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, e quando a gente adotou, nós passamos por esse processo de adoção. Foi assim foi diferente, foi todo muito diferente, você viu no livro. Mas à medida que eu contava a história para alguém depois que a gente adotou, as pessoas falavam comigo assim: escreve isso. E eu olhava e não entendia por que escrever, porque eu não via a importância de escrever. Mas à medida que os anos foram passando e eu fui vendo a dificuldade que é em alguns aspectos, a alegria que é em outros aspectos, eu vi, é preciso escrever. E é preciso escrever para que a igreja entenda a necessidade de participar Eu acho que disso, o de participar mundo, da né? O mundo precisa entender que por mais que seja um assunto assim que há várias matérias, eu como jornalista já vi várias vezes outros jornalistas falando sobre esse assunto, mas eu nunca vi tanta sensibilidade em um texto. Então acho que valeria até filme sobre o assunto, de verdade. Porque foi uma sensibilidade muito grande que você conseguiu abordar e muito verdadeiro. Então, o primeiro vídeo que eu vi foi aquele que você lá, que as meninas fizeram, né? Que participa, conta um pouquinho da história. E para mim, aquele vídeo já é lindo. E na hora que eu li o livro, eu vi que você conseguiu transparecer realmente vários sentimentos. Eu coloquei aqui algumas coisas, alguns pontos, por exemplo. Tem a questão das dificuldades que você pensa antes, né, de adotar a criança, questões financeiras, que eu acho que todo mundo pensa nisso. A questão do preconceito social, eu acho que aquele dia quando a gente conversou e você falou assim uma frase que foi assim, a gente tem que colar nessa pessoa mesmo, porque é tudo que eu também enfrento no meu livro, né, de divórcio, que você falou assim, a igreja precisa falar sobre isso e eu vejo como o mundo precisa falar sobre isso. Então tem Precisa. muito preconceito do assunto. A questão do diálogo com seus filhos, que foi lindamente retratado ali. Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Tá, Eu queria, joia. eu queria que você começasse falando sobre assim, como foi falar de adoção para as outras pessoas a partir do momento que você decidiu adotar. Como foi essa questão social, do seu ciclo social ali? Bom, como eu moro aqui no Distrito Federal, longe dos parentes,
a princípio, eles não souberam do que a gente estava fazendo. A gente não colocou para eles. Era mais no meu trabalho. No meu trabalho, eu escutei frases como assim: você é doida? Você está com seus filhos crescidos. A sua família está formada. Agora você pode descansar, pode viajar, pode ir para onde você quiser. E você está pensando em adotar menino? Ainda menino pequeno, né? Para poder começar tudo de novo. E no meu coração eu sabia que eu precisava fazer. Eu tinha que fazer. Que era algo que Deus mandava para eu fazer. E assim, eu e minha família. E aí nós decidimos que mesmo com todo mundo achando que a gente era meio doido, a gente ia fazer. Então, Não, e primeiro eu vi que, e só para o pessoal saber, você é professora, né? Você tem estereótipo de professora. Olha para você, essa meiguice e tudo mais é de professora. Então a história começou na escola, né? foi. Foi. A Letícia, é engraçado, se for pensar bem, essa história não começou na escola. Ela começou primeiro no abrigo onde eles estavam. Só que eu não tinha noção do que Deus estava nos fazendo, do caminho que Deus estava nos levando a percorrer. Eu conheci o Davi neném. Quando a gente fazia culto de crianças lá para eles, levávamos balinha, levávamos as coisinhas para eles. E sempre eu perguntava: esses meninos estão aqui para adotar? E eles me respondiam que não, que eles não estavam lá para adoção. Mas eu não estava interessada em adotar criança, eu queria só cuidar deles lá. E aí, um dia, uma pessoa me chamou e falou assim: vem ver que menino bonito. E aí, quando eu entrei, ela me mostrou o Davi e falou: olha que menino lindo. Esse aqui vai ser adotado rapidinho, ele é branco. Foi a É um frase dos que ele... assuntos que a gente precisa comentar. Como há o preconceito racial até na adoção. Isso é muito É verdade. evidente, né? Assim, as crianças negras, as crianças pretas, elas são menos adotadas. E, assim, na hora que eu li essa frase, eu falei assim, já está um tema muito, muito importante de ser dito. O preconceito racial que há na adoção, né? Ah, com certeza, as famílias vão lá buscar meninos brancos, tanto que, assim, eu enfrentei uma guerra meio que maior por causa do Davi, porque parecia que já tinha gente que queria o Davi, só o Davi, mas no meu caso, eu decidi que eu ia atender o pedido da Letícia. Ela me disse que queria uma mãe para ela e para os dois irmãos dela. E aí nós decidimos atender o pedido dela, e conhecemos os meninos e não abrimos mão. A gente decidiu que queria ficar com eles. E no livro eu não conto uma outra coisa, que assim que que a batalha toda foi vencida, a primeira coisa que vieram nos contar é que além desses três, existe um outro menino que está por aí, em algum lugar do Distrito Federal. Sei o primeiro nome, porque me colocaram, me falaram, chama Gabriel, está solto por aí, porque também provavelmente era branquinho, então levaram ele naquela adoção à brasileira Sim. e Uhum. separaram ele das irmãzinhas. Então eu não iria aceitar que separasse de novo. Sim, nossa. E outra, assim, você falou da fala da Letícia, outra frase, assim, que ó, só de lembrar meu olho, assim, eu fiquei muito emocionada na hora que ela. Ai, meu Deus, segurando. Na hora que ela fala, assim, que é uma questão, que você vê a questão da rejeição da criança, né? Que ela foi rejeitada por alguém que a gerou, aí depois é o medo dela de ser rejeitada de novo, na frase que ela fala assim, na hora que você explica para ela que ela não pode ser adotada, porque naquele momento, porque o juiz não permitiu, só depois que o juiz permitir, e ela fala assim, mas se o juiz deixar, você me quer? Né? Ela falou assim, e eu pensei, meu Deus, o medo dela de ser rejeitada de novo. Então, assim, as crianças que estão. Nossa, as crianças que estão né, nessa situação, elas. Gente do céu, elas passam por uma questão de rejeição muito grande, né? Então, Olha, ai, e assim, vai, a gente toma conta. imagina o que a gente sofreu e chorou, né? Assim, que foi. Eu conheci a Letícia com 5 aninhos e ela veio para mim já para fazer 7, para fazer 8. Imagina o que nós choramos.
Imagino, imagino. Nossa, nós choramos muito. E a justiça não se preocupa se você, família, está chorando. Sim. Ele se preocupa só com os meninos, né? Então, assim, o que está causando ali na família, até porque o nosso caso foi diferente. Nós não, porque normalmente a criança, você não escolhe criança. E eu já fui com o meu pacote formado, eu quero esses. Sim. E aí, para eles, foi o terror que eu fiz, não foi algo que eles aceitavam muito. Só que eu queria aqueles, porque estavam em situação de risco, estavam numa situação difícil. Então, eu queria dar para a Letícia um plano de saúde, eu queria cuidar dela, eu queria tirar ela daquela situação difícil e dar oportunidade de tratamento para ela, para os irmãos. E foi difícil. Não, Nossa, eu imagino. E assim, e como eu disse, assim, é um sentimento tão grande que você vê no livro, porque e naquilo que você escreve, porque você consegue descrever esses sentimentos, né? De como foi difícil para as crianças e como foi difícil para você. Então, às vezes, como você disse, o judiciário, ele simplesmente vê o lado das crianças. Mas a família que está esperando, tem muita gente em fila de adoção, muita gente que quer adotar. O processo continua moroso ainda é muito demorado, não é? mesmo. Então, assim, há várias crianças em situações parecidas com seus filhos que estavam ali, né? Então, sem querer dar muito spoiler do livro, que eu quero que vocês comprem, que vocês leiam, mas a situação dos meninos, de acordo com o livro, não era boa, né? Era uma Não, situação muito ruim no abrigo. era, ó, tanto que o abrigo, assim, depois que, há uns dias atrás, eu estive com a psicóloga da época do abrigo, e ela me disse, olha, Edith, ela fechou por denúncias de tanta coisa ruim. E assim, eu consegui tirar os meus meninos de lá depois que um dia eles se abriram aqui e começaram a me contar as coisas que viviam lá, os maus tratos que passavam lá. E aí eu olhei para meu filho gravou, eu levei um DVD, entreguei para a psicóloga e falei assim, ó, não sei nem o que você vai fazer mais, mas eu não trago meus filhos mais aqui. Eles vão ficar comigo até a situação toda se resolver. Eu sei que depois o pessoal da vara da infância ia lá e perguntava onde estavam os meninos, eles respondiam, está na casa da mãe deles. Já estava aqui comigo, não devolvi mais. Eu falei, não, não dava mais para Uma devolver. pessoa até comentou aqui, a Sica, né? Que tem Ah, 10 anos que ela está lutando para poder a guarda definitiva. Foi quanto tempo que você passou por todo esse processo? Quantos olha, foi anos? com a gente, a situação parece que fluiu um pouquinho depois que. Quando Deus tem que fazer, ele faz, tá? Você deu uma olhadinha no livro, quando Deus age, ele age. Mas os pais que querem uma criança têm que ser persistentes. Se você tiver 10 anos, mas você não estiver todo dia lá, incomodando, sabe a história do juiz, da mulher lá na Bíblia que incomodava, incomodava? É isso que você tem que fazer. Incomoda, incomoda o judiciário, vai lá, fala todo dia com eles, fala a sua situação, eu quero meu filho. E, assim, à medida que você vai incomodando, acaba que eles olham para você. E ao E com a mesmo gente tempo, é bem uma assim. coisa que você relata, como a gente comentou aqui já, o lado da família, não só o lado das crianças, né? Que eu acho que todos os dois é bem difícil nessa espera, né? Mas muita gente desiste por essa dificuldade, né? Desiste. E aí é nisso que as famílias têm que pensar. Você tem que ser persistente. Se fosse um filho, se a pessoa estivesse esperando um filho biológico, ela não iria esperar por esse menino. Ele saiu de casa, foi, está longe. O pai não fica ali esperando que ele volte 1 ano, 2 anos, 3 anos. Espera pelo teu filho que está vindo também, pelo teu filho que você vai adotar. Espera, não desista. Vai atrás, corre. Move céus e terra. Gente, na época que a gente estava batalhando pelos meninos, tinha um outro casal que estava batalhando também por 2 meninos que estavam lá. E aí eu me lembro que essa mulher um dia, ela ajustou um advogado particular, a gente não tinha dinheiro para pagar, ela tinha, nós não, a gente era nós e Deus. E aí um dia, ela, não sei o que o advogado falou com ela, que ela falou assim comigo, nossa Edith, se tudo der certo,
vai abrir jurisprudência para você pegar os teus filhos. Eu falei, que bom. Pois foi o contrário. Deu tudo certo para a gente. E assim que a gente pegou os nossos filhos, ela pegou os dela. Depois Ai, de nós. que Deu bom. tudo certo para nós e ela levou os dois. Então, É, assim, Deus fez algo tremendo acontecer. Mas nós lutamos muito, muito mesmo. nossa, e outra coisa que você falou, às vezes os pais que estão esperando, eles se unem, né? Acaba criando um ciclo de amizade. Você acabou fazendo amizade com essa moça por A causa gente disso, faz. né? A gente faz, a gente às vezes compartilha as mesmas dificuldades. É, e dificuldade com filhos adotados são as mesmas dos filhos biológicos, a mesma coisa. Não muda em nada. E aí a gente acaba, assim, convivendo com as pessoas que estão passando as mesmas situações que a gente passa. Não, e duas coisas que você fala, assim, além do preconceito que a gente já falou aqui do racial, das pessoas quando elas decidem ter filho, é de falar dessa questão, que os meninos têm problema genético, vai vir o comportamento genético daquela criança, vai ser uma criança, se o pai fez isso, o filho também vai fazer e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu cresci ouvindo isso, porque tinha um menino, filho de um pastor, teve um pastor na minha cidade lá, isso não era comum. Ele fez uma adoção a brasileiro. Uma pessoa teve um menino, não podia criar e deu o menino para ele. E ele criou esse menino, então eu me lembro da minha família comentar: isso não vai dar certo, porque o pai dele era assim, o pai fazia isso, então esse menino vai fazer também. Então, há muitos anos as pessoas vêm falando isso, que o menino que é adotado, ele faz o que os pais fizeram. E não é assim, as coisas não são assim. É, o lugar, a pessoa que está criando esse menino é que vai determinar o que vai acontecer com esse menino. O braço forte, a Bíblia fala que os pais são como guerreiro, né, que segura a flecha. Você segura firme, você sabe qual alvo você quer. E para acertar o alvo, às vezes você tem que segurar muito firme, tua mão vai machucar, mas você vai ter que segurar muito firme para chegar onde você deseja que ele vai, que a flecha vai chegar, que a sua flechinha humana vai chegar. Então, nós não podemos nos basear no pai, na mãe, e nós temos que crer em outra coisa, que às vezes a gente pensa assim, mas e a questão espiritual desse menino? E as maldições, essas coisas todas? A partir do momento que você é pai, os meninos são meus, eles são meus, a Letícia é minha, o Davi é meu, e a Jean, ela é minha. Aí eu tomo uma postura espiritual sobre a vida deles, são meus. Nada do que tinha antes pode vir sobre eles, porque agora é comigo. É comigo. A vida espiritual deles agora está aqui também na minha mão. A vida financeira deles está na minha mão, a sentimental na minha mão, está tudo aqui. Entendeu? Comigo, com meu marido, com os meus filhos. Então é aqui que está se formando essas três pessoinhas. E são três pessoinhas maravilhosas. Uma oportunidade de eu te apresentar os Ai, quero. três. A Letícia é uma levita abençoada. Então, eu entendo hoje a pressa que Deus tinha com eles. A pressa na adoção deles. Eu já Assim, tô essa chorando de pressa. novo. E eu já tô chorando de novo. A Bruna perguntou aqui se você que viveu na prática é mais complexo o processo devido à adaptação da criança ou só a burocracia? Para mim, foi mais a burocracia. A adaptação não é tão fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Sempre vai ter, assim, ainda mais no meu caso, que a gente chama de adoção tardia. A adoção tardia, o menino, a partir dos 3 anos de idade, mais ou menos, já é considerada adoção tardia. O Davi veio para cá já para fazer 3 anos. A Yasmin ia fazer 5, Letícia ia fazer 8. Né? Então, o maior problema é esse menino chegar, depois de uma rejeição, e ele chegar e se sentir amado, acolhido e ter certeza de que ele não vai voltar mais para aquele lugar. É, Eu vou ficar aqui é minha casa, eu não vou ser devolvido, porque certamente eles viram criança sendo devolvida, teve uma criança lá na época que foi devolvido, e eles viram essas situações. Eu fiquei na cabecinha, será que vão me levar de volta também?
Será que vão me amar tanto aqui? Ou para eles entregarem o coraçãozinho deles na mão de vocês é meio difícil. Então, a gente tem que lembrar que o adulto é que vai controlar a situação. O Sim, adulto é o gestor dessa situação aí sentimental, né? sim. Não a criança. E a gente vê em relacionamentos amorosos, quando a pessoa é rejeitada, ela tem muita dificuldade de se, por exemplo, apaixonar de novo, amar de novo uma outra pessoa. Imagina uma criança que foi rejeitada pelos pais, que a gente sabe, a gente tem tudo que deveriam amar e tudo mais, né? Os pais biológicos. Então, esse processo, como você disse, não deve ser fácil, mas o amor resolve, né? O amor e Deus. Resolve. A Letícia, eu fico observando assim, a situação deles. O Davi nasceu, quando ele nasceu, já foi direto para o abrigo. A mãe conviveu com ele há 2 dias e foi direto para o abrigo. A Letícia e a Yasmin foram, a Letícia levaram para o pai, a Yasmin levaram para o abrigo. Então, assim, ela conheceu o abrigo antes da Letícia, sendo mais nova. A Letícia foi para o pai. O pai, não sei por que razão, depois levou, entregou na justiça, e a justiça levou para o abrigo para junto da Yasmin. Eu sei que, assim, no início, a Letícia sentia a rejeição 2 vezes. Uma porque se sentiu tirada da mãe, outra porque o pai levou de volta. E aí fica aquelas lembranças na cabecinha que não se ajustam muito bem. Você vê, assim, que quando ela começa a falar da história da vida dela, antes daqui, ela não consegue colocar tudo numa certa sequência. Já o Davi já coloca tudo numa sequência do momento que ele chegou aqui. Ele era mais novo, ele coloca numa sequência. Ela coloca em sequência do momento daqui também, mas antes ela não coloca, porque a rejeição dói, bloqueia. Tem traumas assim que vão bloqueando, vão fechando a mente deles, E fechando o por coração. isso, a gente precisa falar muito de adoção e adotar, né? Ter o ato de adotar. Muitas pessoas, assim, que têm vontade de ter filho, às vezes não têm condição de ter filho biológico. E a adoção tá aí para poder curar essas crianças, né? Curar esses jovens que estão realmente que precisam desse amor de casa, amor de família e amor de Deus, né? Que às vezes elas não vão chegar a conhecer a Deus como você Eles só hoje vão conseguiu conhecer apresentar seus filhos, né? O que é isso. Deus na vida dele. Eu penso muito nisso. Muito, né? Que missão. Uma coisa que eu acho muito importante também é que eu queria te perguntar, porque você escreveu no livro, quando as pessoas perguntam se o amor que você sente é o mesmo, porque você tem 2 filhos biológicos e os 3 adotados, né? E as pessoas ainda perguntam, o amor é o mesmo? Isso, e de início, o nome do livro seria esse, porque era tanta gente que me perguntava isso, e eu falava, meu Deus, aí você, sabe, você para assim, eu não vou responder isso. Você fica rodeando aquela pergunta, arrumando um jeito de responder. E aí um dia eu falei, não, peraí, eu vou responder sim. Tem que ter uma resposta. E o amor de uma mãe que adota, de um pai que adota, de uma mãe que adota, eu defini lá no livro, que é como o amor do pai. A mãe, quando gera o neném, ela ali na sua barriga, ela ama a partir do momento. Tem um neném na minha barriga, eu amo esse menino, eu amo essa menina, eu estou desejando muito. Você conversa com o neném ali na sua barriga, você conta histórias, então já cria aquele vínculo ali dentro da sua barriga. Mas o menino que está chegando é diferente. É como o pai, ele parece que ama muito o menino, a maioria dos pais, gente, que tem pai que parece que ama quando está ali na barriga da mãe, mas tem uns que não. E quando o menino chega, é igualzinho, ele está nascendo ali para o pai, ele tá, aí que o pai vai ver, aí que o pai vai olhar, nossa, parece comigo. Os meus filhos aqui que eu adotei, às vezes eles olham, a Letícia olha, nossa, minha cabeça tem o formato do meu pai. Ah, meu nariz parece com o meu pai. Um dia a Yasmin chegou em mim e falou assim, mãe, a minha colega falou que eu não pareço com a senhora. Eu falei, é mesmo? Aí eu fui, arrumei meu cabelo,
Vem cá, vamos tirar uma foto. Tira uma foto. Vai lá e mostra para ela e fala com ela que a gente se parece, sim. E algumas coisas, com o passar do tempo, a gente começa a se parecer, sim. Sim, O jeito de pentear o cabelo, o jeito de andar, o jeito de falar, começa a ficar muito parecido. Há quem fala que mesmo com o Davi sendo branquinho, que ele parece com meu marido, que ele parece com meu filho, por causa das atitudes que vai tomando, o jeito que vai desenvolvendo ali, a personalidade, entendeu? Então sim. acaba parecendo com a família que o acolheu, entendeu? Então, esse amor, ele não é da mesma forma. É um amor que vai se construindo. O menino chega, você tem que estar disposto a amar. Você tem que saber que amor é uma decisão. Você tem que decidir, eu quero amar esse menino, eu vou amar. Ele vai fazer umas coisas que só Jesus na causa, e você vai falar, não, mas eu decidi amar, eu vou amar, apesar de tudo. Não, vem cá, dá uma bronca, chama de volta, entendeu? E assim você vai construindo um relacionamento com ele, relacionamento de filho, porque mãe dá bronca, mãe traz de volta, e é assim que vai. E E isso é não pode amor, ter. né? Isso que é amor. Você corrige, você chama atenção. No início eu tinha medo até disso, de chamar atenção, de corrigir, de falar mais sério. Eu tinha um certo receio. Aí o tempo foi passando, eu falei, não, é minha filha, é meu filho, vem cá, eu preciso de chamar atenção, eu preciso. E fui tratando como os meus filhos. São meus filhos e precisam é, 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 de ter uma vida diferente do que veio antes. Não é solta, vai fazer o que quiser. A televisão é na hora certa, tudo lá antes fazia o que queria, ouvia o que queria. Aqui não, aqui tem regras. Não, então tem que viver. Quando a gente vive em família, a gente vive com regras. Então aqui eles tiveram que aprender esse tipo de coisa. E aí vamos construindo esse relacionamento, vamos construindo esse amor, Sim. né? E E sabe uma coisa que eu falo até no meu livro, e falo muito sobre isso nas mídias sociais, vejo, faço várias postagens, e que me lembrou, na hora que você fala disso no livro, que é pais, por exemplo, filhos de mãe solo. Porque os filhos de mãe solo, eles são órfãos de pai, muitas vezes, né? São órfãos de pai. sim, E há um preconceito muito grande social ainda de homens que se relacionam com mulheres que têm filhos. Então, esse homem, eu fiz esse paralelo, ele tem esse sentimento de estar adotando uma família, um filho, né? Também. Então, mas assim, eu imaginei como homens também hoje, que eu falo muito de mulheres no meu Instagram, converso muito com mulheres, mas elogio muitos homens, como eu tenho um casal de amigos meus que ela foi mãe solo e ele abraçou as filhas dela como como dele. E hoje são uma família linda e maravilhosa. É também uma espécie de adoção, né? E é esse sentimento aí, como você disse, como você descreveu. é uma construção. Se a pessoa vai se casar com alguém que tem filho, ele vai ter que decidir amar esse filho. E para te falar por a verdade, assim, eu já ouvi muitas mulheres falando, para casar comigo, primeiro tem que gostar dos meus filhos. Tá certo, tem que gostar sim, tem que amar os filhos, porque você não pode trocar teu filho por uma pessoa que está chegando. Você não vai perder teu filho. Não acho correto, mãe nenhuma, abrir mão da vida dela com os filhos para ter uma vida conjugal. Primeiro o filho, porque você já Sim, está com ele, já é sim. seu. Aí quem está chegando vai chegar para completar a família e vai ter que aprender a amar. E Vai ter vai que estar adotar. disposto a amar. Vai ter que adotar, vai ter que falar, isso aqui é meu filho, é minha filha, vai ter que colocar no coração, é no coração mesmo. Sim. Essa E adoção maravilhosa. é, eu acho que a câmera está um pouquinho embaçada. Mas o que eu queria falar com você, assim, outra parte que eu achei muito importante e que é uma dúvida das pessoas também, de falar muito da questão financeira. Nossa, como que ela teve coragem de adotar três de uma vez? Gente, como foi isso? Como foi esse medo, né? Só fazendo um parênteses, você é professora, você era de Minas, né? Você é de Minas, eu também sou mineira. Eu esqueci até de falar, eu sou de Minas, há 12 anos eu moro em Brasília.
Mas você era de Minas, foi para São Paulo, depois veio para Brasília. Brasília é o maior Foi. custo de vida de todos, certo? É, a E gente como foi, experimentou isso né, aqui. esse desafio? Porque eu acho que famílias que já têm filhos, que às vezes desejam adotar outra criança, falar, ah, não tenho condição financeira de adotar mais um. Como que eu vou conseguir pagar essas contas? Conta um pouquinho da sua experiência. Olha, adotar 3 meninos de uma vez só, ou 2 ou 4, é como você ter uma gravidez de trigêmeos, de gêmeos. Você não está esperando que vai nascer 2 nenéns, 3 nenéns, mas se eles vão chegar, o que você vai fazer? Você vai se preparar. Você vai dar um jeito, né? Você vai diminuir aqui, aumentar ali, para poder dar conta financeiramente. Para a gente, a nossa família, nós já estávamos aqui, e como diz, tudo medido, as coisas a gente sabia para que servia. Esse dinheiro serve para isso, esse para aquilo. E aí, de repente, tinha os 3. E a gente viu que era um desafio grande, mas a gente não desistiu. E a nossa situação financeira era um pouquinho melhor, porque meu marido trabalhava no metrô. Na época, eu estava como professora de contrato temporário, mas estava como professora. E, assim, deu uma estabilizada por um tempo. E depois que eu adotei, eu saí de novo. Então, parei de trabalhar, também por causa deles. Mas, gente, a preocupação de roupa. Como que eu vou comprar roupa para essa meninada? Jesus! Porque comida é interessante. Aquele ditado que fala, onde come um, come dois, come três. É verdade. Sempre vai ser verdade. Mas roupa, calçado, me veio uma preocupação e realmente apresentei a Deus. Apresentei, falei, Jesus, entra com providência. E ele entrou. Ele entrou, nunca faltou nada para esses meninos, nunca. Às vezes a minha filha Anne saía, parava perto de uma loja de calçado e falava assim, mãe, estou vendo aqui uma promoção de All-Star, tem tá R$ 40, R$ 39. Posso levar 3, 4 para os meninos? Ela trazia um monte de tênisinhos na promoção para os meninos. Sei que esses bichinhos cresceram, assim, acho que eles nunca tiveram menos de 3, 4 pares de tênis, porque sempre tinha uma promoção em algum lugar, sempre. É incrível como Deus é provedor. Ele provê. Você tem que dar o seu primeiro passo, você age, você faz o que tem que ser feito. Você fez, Deus faz o que ele tem que fazer. E foi assim que ele fez conosco. Nós demos, como disse, a gente botou o pé na água, né? Fizemos como Pedro fez, botamos o pé na água. Uma vez o pezinho estava na água e falou, agora eu vou trazer a providência. E ele traz. Ele traz sempre, a gente não precisa duvidar disso. Nunca. E uma coisa que você falou também que me marcou no livro e que eu penso muito, assim, eu não sou mãe ainda, eu quero ser mãe, não sei como serão os meus filhos, se serão filhos da minha barriga biológica ou da minha barriga de pano, não sei, que a gente vai falar sobre isso ainda, sobre o título do livro. Então, assim, eu quero ser mãe, mas eu acho assim que a maior dificuldade hoje de criar filhos é a construção do caráter, né? Porque hoje a gente vive num mundo muito, muito difícil, um mundo muito complicado, e a gente tem, claro, a nossa cabeça, mas fala um pouquinho sobre isso que você falou no livro, sobre essa questão de você estar ali e a educação, né, como você como professora e como essa questão da construção do caráter dos seus filhos da barriga de pano. Olha, o que eu penso de verdade, quando a pessoa decide adotar 3, 4, eu já vi um caso aqui, acho que foi em Brasília, de um casal, ou de um professor que adotou 6, e depois ele se juntou com a pessoa e está criando os meninos. Eu não sei o resto da história, eu só vi o início da história. Quando você toma essa decisão, você vai precisar tomar uma outra decisão, você vai ter que ter tempo. Você vai ter que doar o seu tempo para esses meninos. Eu não conheceria os meus filhos se eu não tivesse parado de trabalhar. Como eu parei de trabalhar, meu marido trabalhava para manter a casa. Aí eu parei e fiquei dentro de casa para cuidar deles.
Foi aí que eu conheci as traquinagens, aí você vai entendendo o que eles fazem, você vai conhecendo bem cada um e vai podendo direcionar cada um. Essa direção você só consegue fazer, só consegue dar se você estiver junto. Se você terciarizar isso aí. Ah, não, eu tenho uma babá, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, ela vai me ajudar. Não vai ser a mesma coisa do que você. Tem que ser você. A construção do caráter, dessa personalidade do seu filho, é você que constrói. É, é o marido e a esposa que constroem. Nem são os filhos maiores. Os filhos maiores, eles ajudam, né? Mas quem vai trabalhar para poder construir isso aí é pai e é mãe. Isso é muito importante, ter tempo. Você precisa ter tempo. Você não pode terciarizar a educação do filho. Isso jamais. E Você tem como que ter. foi muito importante essa sua fala, porque no final, eu não posso, eu já estou contando o livro todo, gente. Mas assim, tem que ler, tá? Vocês têm que ler esse livro para poder sentir a emoção que eu senti e entender com mais profundidade isso. Você fala essa questão de tempo, né? Que teve um caso que você viu e você presenciou a rejeição de uma criança que havia sido adotada e depois o casal teve filhos e ele acabou meio que rejeitando essa criança e essa criança sentiu. Fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa situação que pode acontecer, o quanto o casal tem que estar preparado quando ele decide adotar uma criança. Não é uma decisão se você é casado, se você quer adotar. É uma decisão que tem que ser dos dois, claro, mas é muito importante que o casal esteja preparado. Como você disse, ter tempo, ter dedicado, mas também o lado emocional, né? Tem. Você tem que você tem que se procurar se estruturar. A sua vida espiritual tem que estar estruturada. Às vezes, o que eu percebo é que algumas pessoas adotam, e isso eu falei para o juiz, está no meu processo lá. Eu não estava adotando a Letícia para me completar como mãe. Eu estava adotando porque eu queria mudar a história dela. Porque muita gente adota para se completar como mãe. Você não pode fazer isso. Você tem que lembrar que é caminho de mão dupla. Não é só vão me completar, a criança também vai se completar. Entendeu? Então tem que estar isso bem estruturado na cabeça da pessoa. Porque você está casado, você não tem filho, não sabe por que, que não tem. Às vezes, o seu corpo está perfeitinho, está na sua cabeça o não ter o filho. E aí, quando você adota, o corpo descansa, a mente descansa, logo a seguir gera um bebê. E aí, quando gera o bebê, rejeita aquele que adotou, ou abandona aquele que você adotou. Isso é triste, realmente, no caso dessa criança aí, que eu mencionei, a gente eu dava aula para ele de reforço aqui em casa. E acho que foi em 15 dias eu notei que tinha algo errado. E fui conversando com ele, e à medida que eu fui conversando, eu percebi que a situação era séria. Quando eu conversei com o pai dele, a lágrima desceu no rosto daquele homem, ele falou assim, conversa com a minha esposa. Porque acho que ele não imaginava que Deus podia estar me mostrando tanta coisa. E aí, quando eu conversei com a mãe do menino, ela olhou para mim e falou assim, não sei para que eu fiz isso. Adotei esse menino para perder minha salvação. Foi exatamente o que ela falou comigo. Tenho raiva desse menino. Ela tomou raiva do menino. Então, e por quê? Porque depois ela teve mais um monte de filhos. E ela, como diz, ela já não precisava mais do menino para ser mãe. Como se fosse um objeto. Virou o babá dos filhos. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Você precisa adotar tendo a certeza que você se torna mãe e ele se torna teu filho. Isso é muito importante, muito importante. E muito sério, né? E como foi os seus filhos? Como seus filhos receberam os irmãos? Olha, Seus filhos biológicos. para eles, na época, a gente sempre visitava, né? E eles viam a situação lá, eles viam o abandono. Gente, teve um dia que eu cheguei lá e fiquei olhando uma mãe social arrumando o guarda-roupa, ela puxava as cobertas e ela sacudia as cobertas e as baratinhas caíam no chão e ela matava com o pé.
E eu ficava olhando aqui e falei, meu Deus, isso aqui não é detetizado. Não, isso não é detetizado. Então, os meninos conviviam com aqueles monte de insetos, né? E os meninos meus, à medida que eles iam comigo, eles sempre iam, eles viam esse tipo de coisa. E isso mexia com o coração deles. E aí, às vezes, eles olhavam aqui e falavam, a gente tem bastante, a gente tem uma vida confortável e eles não têm nada. Então, no coração deles entrou o desejo de buscar, de acolher, para que os meninos tivessem oportunidade de ter uma vida diferente, pelo menos igual a deles, pelo menos igual a deles. E aí Deus entrou e trabalhou no coração deles. Foi uma coisa muito... eu não adotei passando em cima deles, eu adotei com a permissão deles. Foi uma decisão, então, da família, né? Não foi Foi nem da família. sua, nem do seu esposo, nem dos meninos. Tipo, eu quero levar essa criança comigo, como se fosse o melhor amigo. Foi uma decisão da família. Isso é muito, muito importante também. Todo mundo tem que tá preparado. E essa questão da burocracia, né? Voltando a esse assunto, que eu acho assim, como você disse, é o momento que começa a luta, né? Se você tem alguma dica hoje, alguma coisa que você diz, além da persistência, em relação a buscar apoio jurídico, se como você não teve condições à época, você fez tudo sozinha, né? Para pessoas, famílias que querem adotar? Olha, eu creio de verdade que você não precisa buscar um apoio jurídico, assim, pegar um advogado particular. Acho que não. Você precisa ir pelos meios que tem que ser. Vai na vara da infância, começa a ter o processo de adoção. Porque tem gente que fala, eu quero adotar, quero adotar. Aí eu pergunto, já começou o seu processo? Não. Então, está demorando primeiro porque a pessoa não começou, só está desejando. Então, deseja, entra lá, porque depois que você montar o teu processo direitinho, o caminho é longo, o processo é longo. Teve gente que fez aquele cursinho que fala tem aquele cursinho que a gente faz. Eu não me lembro, porque tem tanto tempo, eu não me lembro o nome do pessoal que faz o cursinho. A gente faz um cursinho de pré-adoção e teve gente que fez comigo esse cursinho, que já estava há 2 anos e meio, e eu não tinha, eu não entrei no processo de adoção no início. Eu primeiro pedi a guarda, porque eu não podia entrar no processo de adoção, porque os meninos não estavam para ser adotados. Então, eu precisava da guarda. Então, quando no decorrer do processo a situação foi se ajustando, é que no final eu entrei no processo de adoção, porque eles já tinham sido oferecidos para outras pessoas e não puderam ir para as outras pessoas, então nos chamaram. E aí, quando nos chamaram, nós entramos no processo de adoção. E quando nós entramos, aí foi tudo bem rapidinho, mas já tinha mais de 2 anos que a gente já estava lutando pela guarda. E qual que é a Você tem... diferença, Edith, da guarda e da questão do início do processo de adoção? Você só pode pedir a guarda quando você é parente. Mas no caso da Letícia, o menino falou assim comigo, o estagiário na época que atendia, olha, ela está sob o pátrio poder. Então, a mãe dela ainda, como diz, a mãe dela ainda é a mãe que cuida, o pai que cuida. Então, você não pode pedir para adotar, porque ela ainda está sob o pátrio poder. E você não poderia pedir a guarda, porque você não é parente, mas não há outro caminho para você. Nós vamos alegar, e aí alegaram o que aconteceu, eu coloquei o que aconteceu, né, com ela, e ele escreveu lá e o juiz falou, ela não tem prova. Ela não pode provar o que aconteceu. E, assim, não adiantava eu colocar as faltas da menina, colocar que ela esteve no hospital, que ela esteve internada no hospital, nada disso. A justiça não olha essas coisas. Isso aí deveria ser olhado com um pouquinho mais de cuidado, entendeu? E não é. Não olha. Os meninos ficam lá e não olham com todo esse cuidado. Então, há essa diferença. Só pode pedir a guarda parente. Tio, mãe, só alguém com laço de sangue. E vão olhando, assim, a prioridade. Primeiro olha a família materna, os avós maternos,
E aí, quando ninguém quer da família materna, vão para o lado da família paterna. E a adoção, qualquer pessoa pode pedir. Você só não pode escolher o seu filho. Você vai ser apresentado para você uma criança. De acordo com aquilo que você falou. Eu quero um filho assim, assim, assim. Você vai descrever. Como Escreve você quer. fisicamente. Você descreve fisicamente o menino, eles vão procurar essa criança para você. Então, ter a criança com aquelas características que você escolheu, aí eles vão trazer para você. Então, as crianças que têm grupos de irmãos, elas costumam ficar para trás. Porque poucas pessoas querem grupos de irmãos. Por E às todos vezes, esses fatores que a gente já disse, né? Financeiro, questão de uma série de coisas. aí quando tem 2, 3 irmãos, 4, eles costumam ficar lá. Porque, ainda mais que a lei mudou agora. A lei mudou assim que eu pedi a guarda dos meninos. A lei protege o grupo de irmãos. Então, hoje, a justiça só pode separar em último caso. Tem que proteger esse grupo de irmãos. Você vê muitas histórias de gente procura meu irmão aqui. Não vai acontecer isso muito mais para frente, porque a lei está protegendo esse menino. Ele vai ter que estar com o irmãozinho dele, com a irmãzinha, ele vai ter que estar junto, numa mesma família. E isso é difícil, porque nem todo mundo quer 3 meninos. Uma família anterior a nós, com a menininha de 12 anos, ela falou: mãe, vai ser difícil para nós. 3 crianças. Então, 3 crianças era muito, realmente, para a cabecinha de uma adolescente, bem novinha. Mas graças a Deus que não foi para os meus filhos, já eram Sim, um pouquinho mais graças madurinhos, a já Deus tinham que não foi para 17. você, que você adotou e a gente está podendo contar essa história linda aqui. Agora, falta 10 minutinhos só, mas ainda a gente tem muita coisa para conversar, que eu queria que você falasse. O livro chama Barriga de Pano, gente. É linda essa parte do livro, mas foi a forma, né, que você usou para comunicar, na verdade, para não só comunicar, porque ele já tinha entendido, já estava na sua casa, eles já eram seus filhos, mas para poder quebrar, né, aquilo dali e como se fosse um recomeço mesmo. A certeza que aquilo dali estava começando. Então, por isso que o livro chama Barriga de Pano. Agora, explica o que é a barriga de pano. Vamos lá, vamos lá. A Letícia sempre me dizia: mãe, eu queria ser sua filha, mas você é minha filha. Isso assim, enquanto a gente estava naquele processo de... Ela veio para cá e a gente estava correndo com o processo da guarda, que primeiro vem a guarda provisória, né? E aí ela sempre repetia, sempre: eu queria ser sua filha. Mas você é? Não, mãe, eu queria ser como a Anne. Eu falei: filha, como? Eu queria ter nascido da sua barriga. Eu falei: filha, se você tivesse nascido da minha barriga, você não tinha mãe. Porque o médico disse que se eu tivesse tido mais um filho, eu morria. Então, você teria nascido e não teria mãe. Era isso que você queria? Não, mãe. Mas assim, ela ficava tão triste, que eu olhei para ela e falei assim: um dia você vai nascer de uma barriga. E de verdade eu não sabia o que eu estava falando. Quando o juiz me der um papel e ninguém mais me tomar você, tirar você de mim, você vai nascer. E aí, no dia que veio a guarda provisória, eu cheguei em casa, fui no meu quarto, vesti o meu vestido, um vestido marrom, bem largo, que eu tenho que estar guardado. Bem largão, sabe? Que é a capa linda do livro, né? Linda, que capa linda. Foi só quem que fez, né? Menina, quem fez foi a amiga da minha filha, Luma. Ah, Ela, menina, fantástica, Luma, você é fantástica. aí eu vesti aquele vestido e estava com aquela calça, uma calça leg, né, com a roupa por baixo. E aí cheguei na sala e chamei: Letícia, vem cá, vem cá. Aí vieram os 3 correndo. Aí eu abri o vestido e falei assim: você pode nascer de uma barriga agora. E sentei, que ela já estava grandinha, né? Sentei. Quando eu sentei, ela entrou debaixo do meu vestido ali, eu segurei ela, e aí ela foi fazendo de conta que estava nascendo, meu marido filmando. Deve existir esse filme aqui ainda, em algum lugar. E aí eu olhei e perguntei assim: agora que vai ser o próximo? A Yasmin ficou me olhando de longe, assim. Aí veio o Davi, que era novinho, enrolei ele, fizemos o nascimento dele. Aí, daí a pouco, veio a Yasmin. E aí entrou, fizemos o nascimento dela. Depois, quando acabou, eu olhei para a Yasmin e falei: Yasmin, por que você demorou? Porque ela deveria ser a segunda, né?
por que você demorou? Porque eu achei que a senhora ia ter que me engolir. Ai, meu Deus, que lindo. E aí, depois disso, nunca mais a Letícia falou comigo que queria ser minha filha, que queria nascer da minha barriga. Foi realmente o que criou vínculo entre nós, entre eu e ela. Principalmente entre eu e ela, porque o Davi, na realidade, ele nem lembrava. Um dia ele falou comigo assim: mãe, como é que eu podia estar lá no abrigo se eu estava na sua barriga? Então eu contei a história Ai, toda o para Deus ele de de criança é novo. maravilhoso. Contei tudo. Não, vem cá, meu filho, deixa eu te contar. E aí contei toda a história e fiz ele lembrar de novo que a gente havia adotado ele, a história da adoção dele. Tanto que ele escreve, quando pergunta a história de vida dele na escola, primeiro dia de aula, perguntam, né? Escreve sobre a sua vida. Ele escreve. Aí o professor olha e fala assim: nossa, dá para você escrever um livro aí, menina. E ele escreve com sequência do que ele viveu, do que é realmente a história dele. Ele tem essa sequência bem definida na cabeça dele. Que ele nasceu do barrigão de pano da mamãe. Assim que ele falava. Eu nasci do barrigão de pano da minha mãe. E você, como professora, né, usou uma arte que é milenar, que é de contar uma história, né? Então, assim, você sempre fez isso na sala de aula, com certeza, contou Muito. muitas histórias, e Do você meu filho. usou, e você inventou uma história com a criatividade de uma professora para poder conduzir essa situação, porque eu achei isso, assim, maravilhoso, como que você teve essa criatividade, e hoje é o nome do livro, eu acho que tem Sabe tudo o a que eu ver. penso? Eu, de verdade, assim, as coisas que foram acontecendo, eu penso que tudo é Deus que vai colocando no coração da gente, vai direcionando a gente, e vai, sabe, porque foi tão de repente que eu creio de verdade. Naquele momento, Deus falou para mim: vai lá e faz isso. Porque, assim, da mente mesmo da gente, eu acho que algumas coisas não surgem. Surgem do coração, onde o Espírito Santo trabalha e fala: olha, isso pode curar, então eu vou curar através disso. Então, eu penso na realidade, essa criatividade é de Deus. Que lindo. É toda dele. É Né? difícil, o meu olho já tá vermelho de novo, porque, meu Deus, como eu disse, eu me emocionei muito com o tema, porque, assim, a gente nunca, como eu disse no começo, a gente nunca discutiu e nunca a gente vê, assim, sempre fala nas matérias jornalísticas, eu como jornalista que já estou criticando os meus colegas, falando que a gente sempre fala da dificuldade de adotar, e a gente nunca envolve a emoção que, assim, claro que fala, né, às vezes, como foi difícil a chegada daquela criança e tudo mais, mas a gente precisa aprofundar no assunto, né? É um assunto que a gente tem que discutir sempre, assim como vários outros assuntos, que a gente tem que discutir dentro e fora da igreja. Infelizmente, a igreja tem feito muitos papéis nesse sentido, assim, de bloquear algumas informações, e eu agradeço muito, muito mesmo por você existir e trazer, Obrigada. e trazer mais esse assunto à tona, né? Que a gente precisa discutir mesmo, que a gente precisa falar, que não é questão de padrão ou não, mas sim mostrar que há pessoas que precisam da gente, né? Em todos os lugares, né? Então, Com se a gente não tem certeza. condição de ter filho, há aqueles que a gente pode fazer a nossa barriga de pano e trazer, mesmo diante de tantas dificuldades, né? Eu Pode E a falar. gente lembrar que a gente não precisa ir tão longe. Às vezes o menino está ali do seu lado, está no abrigo ali do seu lado. Tem gente que sai daqui, vai na África, vai. Tudo bem que eles também precisam, mas isso que estão aqui pertinho, isso que estão ali no abrigo, que estavam ali bem aqui encostadinho, tinha um monte. Vai nesse que está mais perto, conheça as necessidades dele, cuida desse que está pertinho. Talvez Deus te leve para longe para cuidar dos outros que estão longe também, né? Sim, eu acho que, e como você disse, você deixa isso muito claro no livro, é um mover de Deus mesmo, é algo que todos nós devemos se abrir de alguma forma. Se você não quer adotar, mas você dá apoio, porque às vezes um abrigo desse está Apoio. precisando de um apoio, né? Como você disse, as condições do abrigo que seus filhos estavam eram terríveis, não só com certeza por falta de apoio financeiro, por falta de administração, por pessoas que eram más, né, que estavam agindo com maldade. Então,
Se a gente não quer adotar, o abrigo tá aí para você dar seu apoio também, gente. Para você colaborar. Apadrinha uma criança, né? Vai lá, madrinha, seja um padrinho de uma criança, né? Tipo, leva ele para sua casa para passear com você. Tem as oportunidades que às vezes a justiça dá. Você às vezes não posso adotar, mas eu posso manter esse menino com material escolar, eu posso manter com as roupas dele. Muito embora que muitos abrigos, como era aqui, as roupas dos meninos era tudo comum. Calcinha, cueca, meia, tudo era comum, tudo. E pode ter alguns abrigos que vai ser separadinho, né? Mas faça alguma coisa por alguém, por um menino, por uma criança. Que já é Faça a alguma diferença coisa. por um, Que a né? única coisa que você vai perder, na verdade, é ganhar muito amor em troca. Assim, Com você não vai certeza. perder nada de financeiro, nada, nada. Você só vai ganhar amor em troca, né? E a gente está numa era Muito amor. de muita necessidade mesmo de pregar o amor de várias maneiras. Como eu disse, fiz um paralelo com as mulheres que são mães solo, que passam muitas dificuldades e às vezes elas têm preconceito de homens que não se relacionam com ela porque elas têm filhos. Mulheres que estão enfrentando, como eu falo no meu livro, situações de divórcio. Então, são grupos de pessoas e grupos de mulheres que precisam ser abraçadas por todas as categorias, né? Verdade. Com certeza. E, e muito obrigada, assim, por essa conversa. Quero te agradecer muito. A gente já está acabando. Por E nada. vamos Obrigada a você por conversar, essa oportunidade. vamos conversar mais, vamos propagar mais esse assunto. E é um prazer mesmo conhecer e ver esse amor que você tem na sua família, olhar o rostinho de seus meninos. Às vezes eu entrei no Instagram essa semana umas 4 vezes para ver as fotos e falar, meu Deus, olha que coisa boa. Gente, E lá no meu Face, esses dias eu estava olhando assim que a gente adotou, falei, meu Deus, como eu tenho foto desses meninos. Muito, eu tenho que parar uma hora e mandar revelar tudinho para montar os álbuns de cada um, né? Mas são muitas fotos, e cada um mais que muitas. o outro. E como a gente, assim, como eu disse, a gente precisa falar, e eu agradeço muito por você estar sendo voz, né? Você está. O meu Instagram, eu sou especialista, assim, estudo muito a questão da comunicação, especialista que eu falo que é o que eu me especializo, não quer dizer que eu sou top no assunto, todo dia eu estou aprendendo. Só que o que eu mais gosto de falar são assuntos que ninguém gosta de falar. Porque Tá eu acho certo? que a comunicação, ela move o mundo. Então, assim, obrigada por ser essa pessoa que está aí comunicando esse assunto, tá? Obrigada. Obrigada a você. E vamos nos encontrar pessoalmente, espero, quando tudo isso passar. E eu encontrar Também você, espero. sua família. E muito obrigada mesmo. E vamos conversando, né? Para a gente fazer outros laços, outros encontros. E eu tenho certeza que esse assunto ainda vai ser muito discutido e você ainda vai ser porta-voz de muitas mulheres, tá? Obrigada, muito obrigada. Deus Um abençoe beijo. você. Amém. Muito obrigada Deus mesmo. abençoe. Tchau, gente. Tchau. Só lembrando que a live vai ficar disponível no IGVT e no YouTube também, tá? Daqui a pouquinho a gente está subindo para o YouTube. Tchau. Tchau.